Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a São Paulo, ao CCDBE, à Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Pesquisadores do Espiritismo, né, Marco? Então, para iniciar as nossas atividades de hoje, eu vou pedir para compor a mesa, né, o Jader Sampaio, que já está aqui presente, ele como coordenador e líder, né, da Liga de Pesquisadores, da LIP, o Marco Milani, aqui, que é o coordenador deste 8º Encontro Nacional, a Júlia Rezu, que é a presidente do Centro de Cultura, CCDBE, onde nós aqui estamos, e também presidente da USE Estadual São Paulo, a Neide Schneider, representando a USE, que é a vice-presidente da USE São Paulo. E eu vou pedir ainda para participar da mesa também o Mário Santiago, que ele representa a Federação Espírita Catarinense, por gentileza. Como nós estávamos falando, né? Santo, né? O Eurípides Veloso de Matos, da União Espírita Mineira. Faz favor. Cidade de Goiás, Pedro. Desculpe. Federação Espírita de Goiás, tá? Exatamente, isso. E o Ayrton. Ayrton Veloso de Matos, também da Federação Espírita de Goiás. Então, para, obviamente, nós nos harmonizarmos, né, e buscarmos esse clima esse ambiente de alegria, esse ambiente de estudo, eu vou pedir ao Jefferson, não adianta você sair, agora é você. Por favor, vem aqui para fazer a nossa prece de abertura. O Jefferson, ele é diretor aqui do CCDPE. Por sinal, eu não me apresentei, né? Para aqueles que não me conhecem, a grande maioria eu acho que me conhece, Pedro Nakano, eu sou também da diretoria aqui do CCDPE. O Jefferson também é da diretoria, além de ser autor de um dos livros Unir para Difundir, da coleção Espiritismo da Universidade. Então, Jefferson, faça favor. Diretor financeiro, né? Poderoso, qualquer problema, fala com ele. Então vamos nos harmonizar, um só pensamento, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por podermos estar hoje realizando o 8º encontro na Liga de Pesquisadores do Espiritismo, pedindo amparo para que, após a nossa organização em termos materiais, que espiritualmente estejamos também amparados, para que nosso evento corra num clima de harmonia, de troca de conhecimentos e experiências para o aprendizado de todos nós e para que o Espiritismo tenha pesquisas que possibilitem a sua difusão no meio social em que vivemos, para a melhoria da sociedade em geral, e que assim seja. Nós vamos agora então passar para as palavras iniciais do coordenador do 8º encontro, o Marco Milani. Tem um microfone aí. Aí depois a Júlia e a Neide vão fazer também as suas palavras. Aí já pode passar direto, né? Bom dia a todos. É uma satisfação nós termos neste momento o reencontro de amigos, de pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez e, acima de tudo, que nas palavras de abertura desse evento, que já vem se constituindo um marco histórico quase, porque nós temos a 8ª edição de algo que começou há alguns anos atrás, sem muitas pretensões de desenvolvimento, e hoje nós temos a grata satisfação de contar aqui com pessoas que representam não só entidades do movimento espírita, mas principalmente pessoas interessadas na pesquisa, no desenvolvimento do conteúdo espírita. Portanto, nós temos certeza que não somente aqueles que são associados
da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que é um grupo virtual, mas que na verdade ele se materializa, né, em trabalhos, em encontros e, acima de tudo, em contribuições que nós podemos oferecer para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, uma satisfação de nós termos nessa abertura do evento a oportunidade de observarmos o quanto está demandando o movimento espírita pesquisas, estudos sobre uma metodologia científica e, acima de tudo, até que ponto nós, pesquisadores ou individuais ou em grupos de pesquisa, nós podemos contribuir também para que a gente tenha sempre a doutrina espírita, o espiritismo e a temática espírita em geral sendo desenvolvidas com um aspecto sério, um aspecto sempre ligado àquilo que Kardec nos orientou, né, que é a fé raciocinada, mas sem termos a preocupação também, que é o propósito da Liga, de só aqueles que têm o rótulo espírita que podem pesquisar sobre o espiritismo. Então esse é o nosso grande diferencial aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com o espiritismo, mas muitas vezes, ao observar os temas que nós temos aqui, se interessam, sabem que esses temas são universais, eles não são propriedade de alguma doutrina. Então, para nós, acima de tudo, nós vamos iniciar este evento sempre tendo em mente o que nós fizermos aqui, o reflexo disso, e a gente vai ver depois na literatura que está sendo produzida já, mais tarde o Jader vai apresentar o livro também, o quanto nós podemos contribuir sem ter que ficarmos presos a dogmas ou ficarmos presos a normas específicas desta ou daquela religião. Nós temos um compromisso com a verdade e todos aqueles que estão aqui, eu tenho certeza que buscam a compreensão de onde nós estamos, de quem nós somos, para onde estamos indo e, acima de tudo, que nós tenhamos a certeza de que esse esforço será recompensado se nós tivermos seriedade no trabalho. Eu agradeço a presença de todos aqui e, principalmente, espero que todos tenham, nesses momentos, entre hoje e amanhã, a satisfação de contar com um ambiente diferenciado, formado por pessoas que sabem exatamente o que querem divulgar a verdade, querem buscar a verdade e também se sentir mais confortáveis naquilo que acreditam. Muita paz a todos, sejam bem-vindos e vamos torcer e contribuir também cada um para que esse evento seja cada vez melhor, como estão sendo já nos últimos anos. Muito bem-vindos. Oi, eu vou ficar de pé por causa da minha altura. Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe na manhã de hoje e sempre. Bom, nós, pelo Centro de Cultura, nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de mais uma vez estarmos aqui recebendo o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores. Eu acho que esse encontro já faz, assim, parte do trabalho que nós abraçamos de, juntos, podermos trazer esse encontro que nós achamos bastante importante. Nós queremos lembrar aqui que da figura de Eduardo Carvalho Monteiro, que foi o idealizador desse projeto, tanto da Liga dos Pesquisadores, que inicialmente chamava Liga dos Historiadores e Pesquisadores, e também desse projeto do Centro de Cultura, que é esta casa que está realizando e que acolhe a todos vocês. O Eduardo, há uns 35 anos atrás, faz 5 que ele desencarnou, portanto, antes disso, 30 anos atrás, eles procuravam fazer as pesquisas em todo o Brasil e ele estava procurando amealhar toda a documentação histórica, desde Kardec até os dias atuais. E desse seu sonho e dessa sua vontade de pesquisar e de também trazer, realizar uma grande biblioteca, é que a sua casa que ele residia
era um sobrado, tinha no andar de cima 3 quartos e na parte de baixo era uma casa relativamente grande. Nós estivemos lá diversas vezes e a casa do Eduardo não tinha espaço para sentar sequer. Nós tínhamos que, até a escada, para subir para o andar de cima, ele colocava as prateleiras, assim, tinha que tomar cuidado para ver se o livro não caía das nossas cabeças. Mas a casa do Eduardo, quem o conheceu sabe do que eu estou falando. Era uma casa completamente cheia de livros e também de caixas e mais caixas de fotografias, de vídeos, de documentos históricos, e ele não sabia o que fazer com tanta coisa que ele foi trazendo na sua casa. E em 1997, quando assumiu a presidência da USE, o Antônio César Perry de Carvalho, que hoje é o presidente interino da Federação Espírita Brasileira, ele convidou o Eduardo para que ele fosse o assessor pro memória da USE. E dentro da USE, ele montou o projeto da Liga e ele montou o projeto do Centro de Cultura, não com a intenção do Centro de Cultura ser uma entidade independente, mas era para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho dele dentro da instituição federativa paulista, que era a USE. Daí a nossa ligação umbilical com o Centro de Cultura e também o trabalho de Eduardo, que ele foi o nosso assessor pro memória até a sua desencarnação. E nós achamos, nós da USE, agora falando como USE, nós achamos que realmente precisaria de ter um espaço exclusivo para receber toda a documentação e todo o acervo do Eduardo. Porque a USE tem outras propostas, ela se interessa muito pela pesquisa, mas quando tem um grupo especialista como este, e com um propósito muito bem alinhado, e com o propósito de uma determinada coisa, funciona muito melhor do que dentro de uma grande organização. E daí nasceu a proposta do Centro de Cultura. Nós participamos desde o início, a Leite Schneider, que aqui está, também participou desde a primeira reunião, o Geraldo, nosso diretor administrativo, também participou desse projeto desde o início, a Isabel Vitusso, que é a nossa jornalista e editora do Correio Fraterno, também é nossa parceira de trabalho, que acho que ela não chegou ainda, mas também é desta leva da primeira hora, o Marcelo Stanzik, que está ali na técnica, lá dentro, vocês não enxergam, mas o Marcelo é o nosso apoio, vamos dizer assim, da toda a parte técnica do nosso evento. Enfim, então, nós estamos aqui todos desta época, o Pedro veio logo depois, mas o Jefferson também para somar, mas nós estamos aqui tentando levar avante esse projeto do Eduardo. No decorrer do nosso encontro, nós somos convidados também para que vocês conheçam o acervo do Eduardo. Ainda não está todo digitalizado e nem está todo catalogado, porque é um acervo muito grande. Nós trabalhamos, eu acho que estamos indo um pouco devagar, embora o acervo, realmente a quantidade seja uma quantidade muito grande, e nós estamos fazendo o possível, mas a intenção é de termos um grande portal onde queremos disponibilizar todo esse material que o Eduardo amealhou durante a sua vida. E dentro dessa proposta, o Centro de Cultura tem assim a alegria de continuar participando e continuar esse trabalho junto com a Liga dos pesquisadores, porque nós nascemos com a vocação de materializar o trabalho dos pesquisadores. É para isso que nós nos estruturamos, para tentar colocar à LUNE todo o material que nós produzimos e que nós
vemos a importância para que as futuras gerações possam ter acesso. Então, é o que nós estamos tentando fazer. Creio que não como gostaríamos e com a velocidade que haveria de necessidade, mas dentro das nossas possibilidades é o que a gente está tentando fazer. Eu contei um pouquinho da história do Centro de Cultura e como o Centro de Cultura nasceu. Ela nasceu com um apoio integral, com apoio total da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, né? Por isso nós temos essa ligação e por isso nós estamos sempre participando e também apoiando não só a UCI, ao Centro de Cultura, como também o Centro de Cultura, a UCI. Eu gostaria então de passar a palavra à dona Neide Schneider, que é a nossa representante da UCI, a nossa vice-presidente da nossa União de Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Contei um pouco porque eu comento que tem muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez, não é verdade? Talvez não conhecessem um pouco da história do Centro de Cultura. Muito obrigada. Eu nem vou falar bom dia, viu? Porque já demos mais um bom dia. Eu realmente desejo um dia muito bom para todos vocês. E estou falando de pé, porque assim enxergo todo mundo. Que sentada, eu não vejo a fisionomia de todo mundo. E vocês também, todos que estão sentados, vão ter que fazer assim para ver quem que está falando. E eu estou muito contente de ver, porque a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, representa mais de 1.400 casas espíritas no Estado. E só aqui hoje, de uma das casas da qual eu faço parte, nós somos mais de meia dúzia. Nós somos uns 15. Somos uns 15, na verdade. Presentes aqui, Até o final do dia. a Sociedade de Estudos Espíritas Região Sul. No momento, eu estou vendo que somos 7, que eu estou enxergando. Mas é um pouco de uma casa, Sociedade de Estudos Espíritas Região Sul, que está sediada na Lapa, e da qual surgiram vários elementos participantes do movimento espírita. Então, nós vamos constituir a USE Distrital Lapa e a USE Estadual, da qual nós fazemos parte. Aqui estão os 3 elementos na frente, logo da estadual, que é o órgão que reúne todas as casas espíritas que querem se unir. E ela funciona assim: a Assembleia Geral de todos os centros espíritas, todo mundo tem voz, pode falar, votar, e depois nós constituímos um Conselho Deliberativo Estadual, e que trata das questões práticas, e o Conselho de Administração, que é mais reduzido. E a USE, então, funciona assim. Na cidade de São Paulo, grande São Paulo, temos as distritais, que formam uma regional. São 24 regionais do estado. São 120 órgãos no total. E a USE, então, estou dando uma ideia desse movimento espírita para vocês, que nem todos são espíritas. Mas a USE, então, está representada sempre pelos 24 regionais que se reúnem 2 vezes por ano no Conselho Deliberativo Estadual e trimestralmente, não só as regionais, quer dizer, desculpe, trimestralmente são as regionais do Conselho de Administração e semestralmente o Conselho Deliberativo Estadual, que é constituído pelas distritais, municipais e intermunicipais. Distritais ou municipais são várias casas que se reúnem para formar. Aqui em São Paulo, como é muito grande, nós temos mais de 20 distritos. E nós temos, então, no estado, muitas distritais. Como falei, são 120 municipais e distritais. Municipais em cada cidade. Reúnem-se mais ou menos, pelo menos umas 3 municipais para formar uma intermunicipal. Reúne-se também um grupo da região para formar uma regional. E assim, nós fazemos 2 vezes por ano também os encontros fraternos. Este é em março e em agosto, vamos fazer este mês. E o Espiritismo, que a USE está divulgando, tentando unir, não é unificar no sentido de todo mundo tem que rezar pela mesma cartilha, não. Nós buscamos conhecer parcelas da verdade e a comunicação
a ação do mundo físico sobre o mundo espiritual, do mundo espiritual sobre o mundo físico. Então tem a parte científica, que estuda esses fenômenos que a física nossa não estuda, são os fenômenos espirituais. E temos grandes nomes de cientistas que pesquisaram, Lombroso, Crookes, Richer e outros muito mais, no século XIX e XX, e agora no XXI, nós justamente estamos tratando dos trabalhos que são feitos nas faculdades. Então são essas teses e trabalhos de conclusão que está justamente o espiritismo contemporâneo está buscando nas faculdades expressar-se através das pesquisas. Eu vou dizer uma coisa, todo mundo que pesquisou seriamente essa espécie de fenômeno acabou adquirindo o rótulo de espírita, que começa a ver que eles são verdadeiros, funcionam. E nós vamos experimentar isso no nosso cotidiano, na vida de cada um de nós. Se nós pensarmos bem, o que é a inspiração? Ação que vem de onde? Não vem do mundo físico, do mundo material. Vem de lá, do mundo espiritual. Não se toca, não se apalpa, não se pega. E digamos ainda mais, e quando você sente algo que você sabe que é, e você tem certeza que aquilo é, e você não sabe dizer como você adquiriu aquela certeza. Eu sei isso, mas por que eu sei? Como eu sei? Então, nós temos uma ação muito importante. Fora, digamos assim, sonhos, às vezes ouvir algo que ninguém mais está ouvindo, ver, pode ser materializado, que todos veem, ou então apenas aquela pessoa que tem o que nós chamamos de evidência. Assim são esses diversos fenômenos, ouvir, etc., que se manifestam na nossa vida diária, no cotidiano. E as pesquisas que hoje estão sendo levadas aqui levam em consideração não só o cotidiano, mas também esse trabalho que é feito pelos alunos das faculdades que estão estudando a questão a sério. E os professores também, né, Marco? Marcamos os professores de faculdade e orientador. E mais outro aqui na mesa também, porque esse é de São Paulo, aquele de Minas. Mineiro, e o pão de queijo, quase, e os trem de Minas. Bom, gente, agora eu agradeço a vocês a atenção e desejo que este encontro seja frutífero e traga muita sabedoria para cada um de nós que aqui estamos presentes. Agradeço uma vez mais a atenção de todos e o convite da Júlia para falar em nome da UCE. Bom trabalho a todos. Então, nós agradecemos, né, a esse início, onde nós pudemos conhecer um pouquinho da abertura do evento e tudo mais, né, dos órgãos que participam. E eu gostaria agora, então, de convidar o Jader, né, e a Júlia para fazerem o lançamento de 2 livros. E eles vão falar a respeito desses livros. Tá ok? Por gentileza, então. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quero agradecer primeiro à editora Ema, porque o livro que vocês estão recebendo aí na pasta de vocês, que é esse aqui, O Espiritismo nas Ciências Contemporâneas, ele passou por uma série de tropeços antes da gente conseguir efetivamente organizá-los. Mesmo com a Bienal do Livro em São Paulo e um excesso de demanda, eles trataram com o maior carinho o nosso trabalho editorial, né, e conseguiram entregar a tempo do evento o livro para todo mundo. Né. Então, eu quero agradecer também ao André. Esse ano eu conversei com o André Stenning, que é do setor de arte da editora Ema, e falei: André, a gente precisa de uma capa mais moderna, André. A gente precisa dar uma ventilada. Nossas capas são muito sóbrias. As pessoas, elas chegam nos livros assim, olham para a capa e desanimam de abrir o livro. Então o André falou assim: mas como que você deseja a capa? Eu falei: eu só quero que você põe o número 4 na lombada, o resto você cria, você que é um artista. E ele conseguiu criar uma capa bem mais leve, sem perder a identidade
da coleção, né? A gente resolveu transformar os livros numa série, tá? Que ficou sendo chamada Série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. E aí, então, o primeiro livro da série foi lançado há 4 anos, Pesquisas sobre o Espiritismo no Brasil, textos selecionados. O segundo, a temática espírita na pesquisa contemporânea. O terceiro, o Espiritismo visto pelas áreas de conhecimento atuais, que foi lançado no ano passado. E esse ano a gente lança o Espiritismo nas Ciências Contemporâneas. Nós agregamos alguns trabalhos que não haviam sido publicados, mas que foram apresentados no terceiro Encontro Nacional que foi em Belo Horizonte, tá? o terceiro ENIC, e trabalhos que foram apresentados ano passado. Algumas pessoas têm, às vezes, se queixado um pouco do rigor da comissão organizadora quanto à forma desses trabalhos, e eu me sinto no dever de explicar isso para todos. A gente adotou a forma acadêmica para que esses livros possam fazer parte das bibliotecas. Eu mesmo já fui membro da Comissão de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. E as bibliotecas universitárias, elas não aceitam qualquer tipo de livro. Se algum mecenas resolver comprar todos os livros de Chico Xavier, talvez a coleção inteira seja aceita, né? Mas se resolvesse comprar 100 livros espíritas e doar uma biblioteca universitária, é bem possível que o bibliotecário não aceitasse. E ao trabalhar dentro da lógica da produção de conhecimento das universidades, esses livros têm sido catalogados nas bibliotecas onde a gente tem doado, onde a gente tem colocado. E aí, quando uma pessoa dentro da universidade resolve fazer uma pesquisa, ela pode ter acesso à informação que esses livros dispõem. Tá? Por isso é que a gente tem exigido uma certa forma na submissão de trabalhos, que às vezes assusta as pessoas, mas que não deveria fazer. São dois os objetivos da coleção do livro da LIP. Né? Um está muito focado no fomento e na articulação da pesquisa de temas ligados ao espiritismo. Como o Marco já falou, não é necessário que o pesquisador seja espírita ou simpatizante do espiritismo, mas a gente gostaria de agregar as pessoas que estão trabalhando em diferentes áreas de conhecimento. Daí a LIP ser um canal importante para isso, embora esse objetivo ainda esteja pelas metades. Ainda há muito trabalho para se fazer para a gente conseguir essa agregação. Mas, com certeza, da primeira para a 8ª LIP, a gente já tem hoje pelo menos um diálogo entre muitos núcleos universitários do país. Alguns nos convidam para poder participar de bancas, alguns alunos escrevem para nós pedindo material ou pedindo orientação ou discutindo seus problemas de pesquisa. Então, em parte, a gente conseguiu atingir esse objetivo. O segundo é o objetivo que vem do fundador, que é o fomento da memória do movimento espírita. Há uma diferença entre história e memória. A história pressupõe uma teoria histórica, uma construção intelectual por detrás do homem no tempo. A memória pressupõe a gente ter acesso à documentação, a relatos orais, a como é que as coisas foram feitas num determinado tempo ou ao passar do tempo. E nós, no movimento espírita, sob uma afirmação de humildade, às vezes, de modéstia, a gente é negligente no que tange a guardar e a não só guardar ou amontoar, mas a trabalhar com a trajetória do movimento espírita. E aí, então, faltam muitos materiais e muitos temas com relação ao movimento espírita são obscuros. Tá? A esposa do Dr. Alexander, a doutora Angélica, fez dissertação e tese na área de memória. E a dissertação dela foi sobre o Espiritismo em Três Rios. E ela falou para nós, em Belo Horizonte, num evento que a gente os trouxe, que ela só conseguiu fazer o trabalho porque ela teve acesso a um arquivo muito completo, feito pelos fundadores do movimento espírita de Três Rios. Ela teve acesso a atas, ela teve acesso a toda a documentação, aos registros das reuniões, tá? Fora o trabalho que o historiador vai fazer, que é procurar fora do movimento espírita o seu entorno. Então, esses são os dois objetivos, e o livro, mais ou menos, vem trazendo. Nesse ano, a gente agrupou os trabalhos em três núcleos. Tá? O núcleo de Ciências Humanas e Sociais,
o Núcleo de Ciências Exatas, né, que há 2 anos a gente teve a grata satisfação de contar principalmente com a contribuição do Alexandre e do Ademir, que vem sempre trazendo trabalhos instigantes, e a gente não espera pouco esse ano deles, tá, para ali, dentro da área de Ciências Exatas, e uma parte de memória. Todos aí estão com o livro. Tá? Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a coleção e sobre o livro, e a recomendar aqueles que não têm os outros livros que os adquiram. Né? Bom, pode ser lá embaixo, pode ser depois, pode ser na Livraria Cultura, não tem problema. Mas adquiram e leiam. Essa leitura e divulgação, nesse momento, é muito importante. Eu apresentei 2 trabalhos em Minas, um sobre o movimento espírita. E grande parte desse trabalho era mostrar como é que as atividades do movimento espírita foram sendo criadas com o passar do tempo. E eu me surpreendi ao final, porque grande parte das minhas citações estavam nessa coleção. Como que surgiu trabalho com crianças no movimento espírita brasileiro? Como que surgiu o trabalho de creches? Como que surgiu o trabalho de mocidades? Aí já foi uma contribuição do Eduardo. Tá? Essas coisas são importantes e seria bom que as pessoas começassem a conversar sobre o que está sendo produzido, que é novo, é diferente. Tá? Muito obrigado a todos. Nós temos a grata satisfação de apresentar para vocês um resgate histórico que nós, do Centro de Cultura, realizamos e estamos lançando neste 8º Enlipe. Como é nossa especialidade, é de resgatarmos aquilo que faz parte da história do Espiritismo, tanto que nós temos uma série de livros de personalidades e também de fatos históricos que vamos procurando trazer à luz, principalmente aqueles que estão esgotados e outros, como a História Viva do Espiritismo, que foi uma pesquisa histórica realizada pelo Washington Nogueira Fernandes, que estará aqui no dia de hoje também, que vocês vão conhecer, vão apresentar um trabalho belíssimo. E ele então fez uma pesquisa dos centros centenários do Brasil e do mundo em que estão ainda na ativa, são centros que estão funcionando. Então, são os tipos de trabalho que nós publicamos e procuramos preservar enquanto memória espírita. Hoje, nós estamos trazendo para vocês um livro, esse que se encontra esgotado há mais de um século e foi obtida pela pesquisa que foi empreendida pelo Eduardo Carvalho Monteiro, quando encarnado ainda. De vez em quando ele manda alguma mensagem desencarnada, mas esse ainda é da época em que ele era encarnado. E Jorge Damas Martins. Então, os dois fizeram esta pesquisa e esta obra foi traduzida por Esteio Monteiro Barros, que também é do Rio de Janeiro. Esse livro chama-se Uma Paixão de Salão, ou em francês, como é que é, dona Neide? A dona Neide é professora de francês. Passion de salão. Passion de salão. Isso. Que é em francês e nós traduzimos e publicamos traduzido para o português. Este livro, ele trata de uma peça teatral de autoria de Denisard Hippolyte Léon Rivaio, antes dele ser Allan Kardec. Então, é uma peça teatral que ele escreveu em parceria com um historiador, um bibliógrafo de diversas obras publicadas e na área, inclusive, do teatro, que é o N. Galois, ou Galois. Deve ser mais ou menos essa pronúncia, né? Então, esse resgate que nós realizamos é uma peça teatral, é uma comédia denominada... Como é que era o nome da comédia? Vaudeville. Nossa, é bem comédia.
é uma comédia musical. Então, essa semana, nós conversamos com o Jorge Damas. Ele não pôde vir porque ele está no congresso lá no Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso. Vocês, os dois Mato Grosso, ele está em um dos Mato Grossos. E o Eduardo, será que está aqui? O Eduardo possivelmente deve estar aqui, né? Mas o Jorge Damas não pôde estar. Ele lamentou muito. Ele disse que ele está tentando resgatar as músicas e as partituras e todas as músicas que estão citadas no livro, que fazem parte, e essas músicas entram em determinados momentos de cada ato. Que é uma comédia de um ato único, mas é muito interessante, é uma comédia interessantíssima. É espirituosa, né? Não sei para quem conhece. Agora, o Jorge Damas deve, talvez, quem sabe no próximo ILIP, conseguir resgatar, e se ele conseguir antes, nós lançaremos isso antes em DVD ou CD, né? Com todas as músicas, para que quem quiser montar a peça tenha também as músicas originais quando foi apresentada, naturalmente, lá em Paris, na época de Cartel, né? Então, lá embaixo, na livraria, vocês vão encontrar uma bancadinha dos livros que estão sendo lançados neste livro. Nós temos o livro de um dos nossos palestrantes, nós temos também o livro da Federação Espírita do Estado de Goiás, que ali se encontram os nossos representantes, né? Não vou dizer qual livro, vocês vão pesquisar lá embaixo, é isso? Nós temos, então, esse livro do nosso querido Jader acabou de lançar, e também nós temos o livro do Samuel Magalhães, que ele deverá vir mais tarde hoje, que lançou um livro de resgate histórico muito interessante, que é o Ana Prata, né? Ele não se encontra, mas ele deve vir hoje. Ele está na Bienal Internacional do Livro. Ele está no estande da Federação Espírita Brasileira. O livro dele saiu pela Federação Espírita Brasileira e ele deverá estar aqui falando do livro e realizando o lançamento também, né? O César Perry, que é presidente interino da federação, nos mandou uma correspondência dizendo da federação, né, a alegria da federação de lançarmos o livro da FEB, do autor Samuel Magalhães, neste nosso 8º livro. Então, esse é o nosso recado. Obrigado.